Prezados amigos, assistentes de Vitrine da Vida. Hoje estamos aqui para mais uma sessão de considerações a respeito da vida humana. Portanto, bem-vindos ao Vitrines da Vida. Como dissemos, essa sessão de hoje, nós vamos considerar um pouquinho a respeito da personalidade humana. Geralmente, quando nós iniciamos as aulas numa turma nova, a primeira atividade que nós conduzimos os alunos é de eles fazerem uma reflexão a respeito de si mesmos. E é interessante que, frequentemente, nós temos ouvido de alunos de que seria a primeira vez na vida que eles puderam expressar o que eles pensam a respeito de si mesmos. E é interessante ainda que muitos deles dizem que nunca tiveram essa oportunidade, portanto, nunca dedicaram algum tempo para verificar quem eles são, de onde vieram, quais são os elementos que formam a sua pessoa e, para onde vão. E hoje nós gostaríamos de tecer alguns comentários a respeito dos fatores ou dos elementos que compõem a personalidade humana. Nós dizemos que, pelos estudos da psicologia, que o ser humano, a pessoa, é aquilo que recebeu dos pais, que recebeu dos amigos, a influência. E existem pessoas, ou escolas de psicologia, que dizem que o ser humano é produto do meio. Por outro lado, existem aqueles que dão maior valor àquilo que recebem dos antepassados, ou seja, dos pais, através desse processo que nós chamamos de hereditariedade. E, finalmente, também existem aqueles que dizem que o ser humano, ao desenvolver-se, ele tem a possibilidade de fazer dele o que ele quiser. Isto quer dizer que a força maior seria a força da vontade própria. Agora, qual dos três é o certo? Que teoria é que seria a verdadeira? É interessante que os psicólogos chegam à conclusão, daqueles que estudam um pouco mais profundamente a questão, que o ser humano é nada mais, nada menos do que uma integração desses três elementos, dessas três forças de influência. E nós gostaríamos de analisar alguma coisa a respeito de cada uma delas. Em primeiro lugar, o ser humano, ele, no momento em que é concebido, ali se estabelece a força ou a influência daquilo que nós chamamos de hereditariedade. São as milhões de possibilidades que há dentro de duas, vamos dizer, semicélulas, isto é, do óvulo e do espermatozoide. O espermatozoide vindo da parte do pai e o óvulo da parte da mãe. E então, nesse momento da concepção, se acha estabelecida a hereditariedade. Isto é, todos os elementos que uma pessoa traz, que depende dessas duas células, com 23 cromossomas cada uma, as combinações possíveis de milhões de possibilidades diferentes, é que vão agora estabelecer a influência dessa parte, isto é, da hereditariedade. E há alguns elementos que dependem mais da hereditariedade do que outros. E nos parece que, provavelmente, a característica humana que mais depende da hereditariedade é o aspecto do físico, é exatamente o sexo. Nós sabemos que o espermatozoide do homem, que tem
os seus 23 cromossomas, um deles é exatamente o determinante do sexo. O óvulo feminino tem sempre um elemento que nós chamamos de elemento X, né, de cromossoma X, e o homem, então, pode ser um cromossoma do sexo X, o outro Y. Se o cromossoma do espermatozoide for X, o cromossoma do sexo, então vai se juntar característica do X feminino com do masculino, e então nascerá uma menina. Se o cromossoma do sexo for Y do homem, e cruzando com o X feminino vai ser um menino. Então, no momento da concepção, já estará determinado qual é o sexo. E eu me refiro agora do sexo biológico. Não estou falando daqueles elementos que vêm mais tarde e que muitas vezes transtornam essa determinação da natureza. Por outro lado, no momento em que se estabelece o conjunto de características da hereditariedade, nós temos outras características físicas que vão depender, grande parte, da hereditariedade. É o caso, por exemplo, da estrutura física, em parte, nessa potencialidade física, a cor dos olhos, o formato do semblante e outros elementos mais que nós herdamos, né? Por exemplo, o tipo de cabelo, cor do cabelo e a íris dos olhos e assim por diante. Então, a hereditariedade estabelece esses elementos no momento da concepção. É verdade que, além dessas características físicas, há outras potencialidades que o indivíduo herda. Por exemplo, o dom, a facilidade para algumas atividades. E tem-se notado que há indivíduos, por exemplo, que têm muito mais facilidade para lidar com números, por exemplo, outros com sons, né, com certos dotes artísticos e assim por diante, e que essa possibilidade também é herdada. E da hereditariedade nós podemos ter certos elementos também de tendências. Tendências, por exemplo, para o indivíduo, na sua vida, ter uma queda para fazer as coisas boas, para escolher, né, aquilo que é bom, ter sentimentos nobres. E, por outro lado, também há tendências que o indivíduo herda da malícia, para a maldade. E desde pequena a criança, por exemplo, já tem uma certa tendência para querer as coisas para si, o egoísmo, não é? Então, são as duas forças, praticamente, que se digladiam dentro do próprio ser humano dessas tendências que ele herda, que ele traz isso com dos seus ancestrais. E é verdade que há certos elementos que podem ser fortalecidos e desenvolvidos posteriormente, mas essas tendências, de um lado, para coisas boas, para a pessoa ter aquela inclinação para fazer o bem, para sentir a necessidade do outro, sentir a simpatia pelo outro, e, por outro lado, também o indivíduo herda certas possibilidades e tendências para querer coisas para si, centralizar as coisas na sua própria pessoa. De maneira que há essas duas forças que se digladiam, vamos dizer, dentro do indivíduo, e na hora do período de formação é necessário que algum cuidado seja dado para isso, e, logicamente, isso seria posteriormente para a educação, para a influência do ambiente, que nós vamos tratar daqui para diante. Então, primeiro fator, a força da hereditariedade, a força, a influência daquilo que nós trazemos dos nossos ancestrais. É o primeiro componente da personalidade humana. E então, após o nosso
nossa pausa, né, nosso intervalozinho, vamos continuar a tratar a respeito do outro grande elemento que faz parte da nossa formação. Assistam o programa Interage em Foco, um programa que abrange temas de cunho regional. Fala sobre educação, cultura, lazer e atualidades. Interage em Foco, um programa interativo que conta com participações de vários profissionais das mais diversas áreas. Exibido às sextas-feiras, com reprises ao longo de nossa programação. Esperamos você! Apresentação: Lívia Molibe. Estamos de volta com a segunda sessão da apresentação do assunto de hoje. Estamos tratando a respeito da formação da personalidade de um indivíduo e que influi naquilo que nós somos. O segundo elemento que queremos apresentar é o que acontece do segundo em diante, quando o indivíduo é concebido. Quando o gameta masculino se cruza com o gameta feminino, isto é, o espermatozoide com o óvulo, formando o ovo, daquele segundo em diante começa a influência de um outro fator, a que nós chamamos de ambiente ou de meio. E então, mesmo no desenvolvimento da vida intrauterina, aquilo que a criança vai recebendo através da placenta, que vai alimentando, e ela vai crescendo, vai se desenvolvendo dentro do ventre materno, é a influência da vida do ambiente intrauterino. E aí, logicamente, de uma célula, a multiplicação se faz rapidamente até atingir a plenitude da maturidade, o corpo humano, com trilhões de células. Ora, essa multiplicação, esse crescimento, esse desenvolvimento do embrião dentro do ventre da mãe se faz com a influência justamente dos nutrientes que a criança vai recebendo da mamãe. E dali em diante, essa influência não só da nutrição, que é feita através dos órgãos, ou seja, dos vasos sanguíneos, que vai sendo alimentando aos poucos a criança que vai se formando. Isto vai influenciar também na vida posterior da criança. Antigamente, não se dava muito valor para isso. Hoje, pelos estudos científicos, se comprova que há uma influência muito grande durante aqueles 9 meses de desenvolvimento e crescimento da criança dentro do ventre da mãe. Portanto, é preciso muito cuidado. E não somente a questão de alimentação, mas também o próprio clima psicológico de todo este ambiente que permeia o período de formação, de crescimento da criança, vai influenciar na formação e na personalidade de uma pessoa mais tarde. Eu me lembro numa ocasião quando a minha nora, que havia sido minha aluna de psicologia, veio conversar comigo. Eu havia tido a notícia de que eu seria mais uma vez avô. Então, eu a chamei e disse: escuta, minha filha, agora você foi a única das 3 noras, aquela que foi minha aluna e foi aluna de psicologia. E no estudo de psicologia você teve um capítulo que foi dado na sala de aula, a influência pré-natal. Isto é, um estudo
dos fatores, dos elementos que vão influir, que vão formar o ambiente no qual a criança vai se desenvolver. E até o clima psicológico em casa vai influir na formação da criança. Isto é, se no lar, no período de gestação, a mãe tem uma vida tranquila, segura, de paz, né? De esperança e de expectativa sadia, a criança vai se desenvolver normalmente e de uma maneira sadia. Por outro lado, quando o ambiente no lar é um ambiente carregado de contradições, de incompreensões, de lutas e desavenças, aquilo vai influir também na formação da criança. Além disso, podemos dizer que vícios e práticas e usos que a mãe tem também fazem parte dessa influência do ambiente na vida intrauterina. Aí a criança nasce. Quando, do momento em diante, ela nasce, passa a ter a influência do ambiente externo. E hoje os médicos já procuram fazer o seguinte: quando a criança nasce, que ela tenha pelo menos algum contato de corpo com a mãe, para sentir um ambiente de segurança, de aceitação. E nós sabemos também hoje, sobejamente, que quando uma criança, no seu período de formação, é rejeitado, não se espera que ela nasça, ou trazer um momento de tristeza, ou de contradição dentro de casa, que ela não é bem recebida, isso também vai influenciar na iniciação ou no desenvolvimento da criança. Portanto, o clima psicológico, o ambiente agradável no lar, tanto antes do nascimento como depois, é muito importante. E eu cheguei para o meu filho e disse: olha, você, como pai de família, é o responsável por criar um ambiente agradável, um ambiente propício, de tranquilidade, de segurança para a sua esposa, para que a criança vá desenvolvendo normalmente. E quando nasce e a criança vai crescendo, aí vem uma das leis da formação da personalidade. Aos poucos, a criança vai estruturando a sua mente para ver as coisas de uma certa maneira. E então vem a lei, que toda a mente se estrutura de acordo com o ambiente com o qual entra em contato. Se uma criança cresce, se desenvolve no seio de um lar, em que há paz, tranquilidade, aceitação, respeito mútuo e momentos de agradabilidade em que a criança possa aprender a gostar da vida, a gostar de momentos de família, a apreciar essa recepção, essa receptividade que ela é aceita dentro de um lar, a criança vai crescer e desenvolver-se com uma personalidade normal, bem formada, bem estabelecida. E então vem o valor dos primeiros anos. Já a psicologia também e a pedagogia ensinam que a influência dos primeiros 7 anos da vida vão estabelecer a direção que uma criança vai tomar pelo resto da sua existência. Então, o que é que devemos providenciar nesses primeiros anos? É o estilo de vida que a criança vai ter mais tarde. Os hábitos, as disposições, as atitudes, os motivos, esse ambiente todo que se forma num lar é que vai influenciar a criança. Agora imagine se uma criança vai crescendo num ambiente onde pai e mãe não se entendem. Ou, às vezes, ou o pai ou a mãe são ausentes porque já se separaram, né?
E esse ambiente de hostilidade dia e noite, de brigas constantes, isso, na realidade, vai influenciar a criança e a criança vai achar que aquilo é a maneira pela qual se deve fazer. E interessante, numa certa ocasião, se falou que perguntaram para um garoto, onde é que você mora? Eu moro no inferno. Mas quem é seu pai? Meu pai é o diabo. Disse, mas como? Onde é que você aprendeu isso? Não, porque lá em casa briga todo dia. E a minha mãe diz, essa casa é um inferno. E o meu pai diz, você é o diabo. E ela diz, você é o diabo também. Então está aquela briga feita. E ele então achava que, de fato, ele era filho do diabo e que morava no inferno. Agora, já pensaram a influência daquilo que os pais dizem, daquilo que os pais falam? E não é somente a questão do lar. O lar é o maior influente, a maior influência para a formação de uma pessoa. Se o lar não existe, a personalidade também vai deixar de existir no sentido de ter uma vida integrada. Agora, depois, vem a influência outros aspectos do ambiente que nós então vamos tratar no nosso próximo bloco. Vamos aguardar então 1 minuto para o nosso intervalo. Sobral Meu Canto, um programa que retrata o cenário da música cearense com foco em artistas sobralenses desvendando os talentos da região. Exibido às terças-feiras e com reprise ao longo de nossa programação. Você pode já! Aqui você fica conectado com os temas da atualidade. Um programa focado na saúde, no social, na educação. Com uma linguagem clara e concisa, aborda várias temáticas, tendo como objetivo discutir com você sobre os mais diversos temas e práticas sociais que retomam a vida em sociedade. A apresentação da Yancy Ebra. Você pode já! Exibido às segundas-feiras, a partir das 16 horas, aqui na TV Interaja. Espero você para batermos aquele papo descontraído e divertido. Não é por nada, é apenas porque você pode e você pode já. Voltando ao nosso assunto de formação da personalidade, temos ainda a mencionar alguma coisa a respeito do ambiente. Como dissemos, a maior influência, a maior força na formação da personalidade de um indivíduo é a influência do lar, em casa. E se estabelece logo nos primeiros anos. No entanto, há outras influências do ambiente que também vão influir na formação da personalidade de um indivíduo. É o caso, por exemplo, a partir dos 7 anos, normalmente. É verdade que hoje em dia já se faz diferente, mas o ideal é que aos 7 anos, quando a criança começa a adquirir a potencialidade de aprender a ler, a escrever, e então ir para a escola. Aí vem uma outra grande influência que pode ser exercida sobre uma criança. Muito se fala, por exemplo, em educação. É verdade que o processo educativo, na realidade, tem uma grande parte na formação de um indivíduo. E muitas vezes se dizia no passado que devia ser o elemento maior de informação e de preparo para uma atividade na vida posterior. No entanto, hoje nós sabemos que a escola, a influência da escola é muito mais ampla, é muito mais profunda do que simplesmente ensinar a ler e escrever as primeiras letras e a formação de uma profissão. A escola, o ambiente escolar tem uma grande parte na formação da personalidade. Agora, depende também que tipo de escola.
E hoje em dia existem inúmeras visões diferentes, enfoques diferentes no processo educativo. E interessante que se muitas vezes acha que um ecletismo dessas diferentes posições é que daria o melhor ambiente para a formação e a influência da educação de uma criança. E queremos dizer que nós discordamos disso. Por quê? Porque existem posições que são antagônicas e não contrárias, mas contraditórias. E isso, na mente de uma criança, só vai trazer mais confusão e dificuldades. Não vai dar direção, porque se uma teoria puxa para um lado e a outra teoria para o outro, a criança que está no meio, que está sofrendo a influência dessas diferentes forças da mente, vai ficar confusa. Não vai saber nem quem ela é. De maneira que é de nossa opinião o seguinte, que a filosofia que está por detrás do processo educativo de um estabelecimento educacional deve ser uma filosofia que seja coerente com a realidade do universo e que traga solução, na realidade, para os problemas humanos. Agora, o clima psicológico que permeia a escola é de maior importância do que o próprio conteúdo que as crianças estão aprendendo. Ler, escrever, contar, faz parte, não há dúvida, mas não é o mais importante, nem é o mais essencial na educação. Atitudes, motivos, disposições, temperamentos, são elementos mais importantes do que, muitas vezes, o conteúdo simplesmente de informação que a criança recebe. Então, a escola, que é a segunda grande influência na vida de uma criança ao se formar em sua personalidade, deve ser muito bem estruturada e fundamentada em princípios, em leis naturais e que estejam de acordo com a realidade, ou seja, a verdade das coisas. Agora, além da escola, nós temos mais alguns outros fatores que influem. É o caso, por exemplo, da igreja ou da religião. Hoje em dia já se sabe que há uma grande influência na atitude, no comportamento das pessoas, é a força da religião. Quando se ensinam princípios de conduta, de norma, de comportamento que devem ter as pessoas dentro de um ambiente religioso. E é evidente que a gente já pode perceber que a religião é uma grande força na formação das pessoas. E, logicamente, ensina muita coisa que vai influir na formação da personalidade. Há pessoas que se destacaram no mundo como pessoas que influenciaram, não só foram influenciadas na sua formação pela religião, mas que através da religião influenciaram grande parte da população do mundo para uma direção, para propósitos, para desígnios que vão enaltecer, elevar e enobrecer o ser humano. Agora, além da religião e da escola, ou seja, da igreja e da escola, existe também a comunidade, onde a pessoa está inserida. E aí vem a grande influência da cultura na formação da personalidade de um indivíduo. É verdade que nós podemos notar diferentes culturas no mundo que vão exatamente determinar diferentes tipos de personalidade. E mesmo dentro de um país como o nosso, por exemplo, há tipos de humanos que foram forjados, foram formados numa área bastante diferente de outra. E a gente, então, pode conhecer que tipo de pessoa, tipo de pensamento, simplesmente conhecendo de onde ele veio, de que área da nação de influência de onde ele se originou. E agora, então, além da comunidade, da igreja e
da escola, existe ainda a influência da nação. As leis, os modos de vida de uma nação também vão influenciar no tipo de personalidade. Agora, o terceiro fator, que para nós é muito importante, é o fator da vontade. O ser humano, à medida que ele vai crescendo, se souber desenvolver e fortalecer a vontade em que ele pode tomar decisões e lutar por essas decisões para alcançar os objetivos ideais na vida, então nós teremos um elemento poderosíssimo. E, logicamente, vai depender em grande parte da força de vontade. Não é somente ter vontade própria, não é somente tomar decisões. É verdade que há pessoas hoje em dia que não têm vontade própria. São os chamamos de abúlicos. São Maria vai com as outras. Para onde bate o vento, ele segue. E, na realidade, é uma pessoa totalmente fraca na sua personalidade. Não tem personalidade determinada, forte. No entanto, quando o indivíduo é desenvolvido na sua livre-arbítrio e aprender a escolher coisas boas, coisas certas, coisas verdadeiras e lutar por aquilo, então a pessoa poderá vamos dizer, suplantar as suas próprias deficiências. E nós haja visto pessoas que sofreram, por exemplo, algum trauma, sofreram algum problema na vida, que a força de vontade superou e acabou eliminando, às vezes, por completo, essas deficiências, essas falhas e essas imperfeições. De maneira que nós diríamos que a força de vontade é um elemento que pode anular em grande parte as influências deletérias e más, tanto da hereditariedade como do ambiente. Depende simplesmente o indivíduo tomar decisões e não desistir, continuar lutando por isso. Portanto, temos aí os três elementos: hereditariedade, o ambiente e a vontade, como formadoras da personalidade. E aí depende agora também de integrar todas essas influências para o que o indivíduo possa ter uma personalidade não só desenvolvida, mas bem integrada consigo, com os outros, com a sociedade, com o ambiente e, sobretudo, integrada verticalmente com um Deus que está sobre tudo. Muito obrigado pela atenção.